como pessoa autista, descobri que falar com o computador para mim é mais fácil do que falar com pessoas. Como falar com um computador? Vou fazer uma minissérie de 10 vídeos explicando como falar com um computador utilizando JavaScript, porque programar é basicamente aprender um novo idioma. É tipo aprender a falar com o computador. O bom de você falar com o computador é que ele vai entender exatamente aquilo que você falou. Então, ele não vai te julgar, ele não vai ficar chateado com você. Vamos começar esse primeiro vídeo sobre como falar com o computador, entendendo o básico sobre JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação que permite que você crie códigos, crie algoritmos que serão interpretados pelo computador e farão alguma coisa. Vou mostrar na minha tela aqui alguns comandos em JavaScript, comandos úteis. Esse aqui é o Visual Studio, é o software que eu uso para poder fazer códigos, mas você pode usar o que você quiser, você pode usar até o bloco de notas. Eu recomendo o Visual Studio Code porque ele foi feito especificamente para programação. O primeiro passo aqui é abrir uma pasta. Eu criei uma pasta no meu computador chamada Básico.js e abri essa pasta aqui no Visual Studio. E agora eu vou criar um arquivo. Vou criar um arquivo script. O nome desse arquivo é script.js. Como funciona um comando em JavaScript? O comando que a gente pode começar aprendendo é o comando console.log. O comando console.log, ele vai escrever algo na tela. No caso, a gente vai utilizar o terminal para poder executar. O terminal é essa linha de comando. Quem já viu aqueles filmes que mostram o programador mexendo numa tela toda preta e escrevendo um monte de código? É aqui o terminal, eles usam esse terminal. Então, nesse terminal, inclusive, eu estou na pasta Básico.js. Nessa pasta está o arquivo script.js. A gente vai criar o código para esse arquivo script.js e vai executar aqui no terminal. Então vamos começar. Vamos criar o nosso primeiro comando, que é o console.log. Vocês estão vendo essas sugestões que está aparecendo no Visual Studio Code? Ele também ajuda muito quem está começando, porque você não precisa ficar decorando todos os comandos. Então ele tem um autocomplete. Ele vai ir complementando o que você vai escrevendo para tentar te ajudar. Então aqui o comando console.log. Vou escrever aqui Olá Mundo. Sempre os professores de programação iniciam com o Olá Mundo. Então, só para vocês entenderem mais ou menos aqui a sintaxe, A sintaxe são as regras para poder o código funcionar. Para poder executar esse comando Olá Mundo, você precisa digitar o nome do comando, então aqui no caso console.log, e depois, para poder executar, você abre parênteses e fecha parênteses. Então, eu poderia executar esse comando assim. Só que alguns comandos exigem informações adicionais. Neste caso, este comando exige um parâmetro de mensagem, que é a mensagem que a gente escreveu aqui, Olá Mundo. Se você perceber, essa mensagem está entre aspas. Eu poderia usar aspas duplas também. Então, toda mensagem em texto que você quer escrever no código JavaScript, você precisa usar aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas. Escrevendo entre aspas, ele entende que isso aqui é uma mensagem de texto. Então ele interpreta esse trecho aqui como um texto. E no final, é recomendado sempre colocar ponto e vírgula, tá bom? Para poder informar ao JavaScript que este é o final da linha. Resumindo, o que a gente fez aqui? A gente pegou um comando, a gente escreveu um comando, console.log, abriu e fechou parênteses para poder executar esse comando e informou dentro dos parênteses uma mensagem que o comando espera. E aí, esse comando vai ser executado com essa mensagem. Vamos ver o que acontece se a gente rodar isso no terminal. Para poder rodar no terminal, você precisa instalar o Node no seu computador. É só pesquisar no Google como instalar Node no computador. Feito isso, você vai ter o comando Node disponível para poder executar arquivos JavaScript. Então, neste caso, eu vou executar Node e vou escrever o nome do meu arquivo, que está dentro da pasta Básico.js. O nome do meu arquivo que eu criei aqui é script.js. Então, é só você escrever Node e o nome do arquivo que você quer executar. Ele vai procurar esse arquivo e vai executar. Eu vou dar um Enter. E ele executou. Então, o que ele fez? Ele executou esse comando, console.log,
e escreveu aqui no console, olá mundo, porque isso aqui, esse terminal também pode ser chamado de console, tá? Então ele escreveu aqui no console, olá mundo, que foi exatamente o que eu pedi para ele escrever aqui. Se eu escrever mais coisa, olá mundo, tudo bem? E salvar o arquivo, quando eu for executar o script aqui, com o comando node e o nome do arquivo, ele vai escrever aquilo que eu falei ali em cima. Então, olá mundo, tudo bem. Essa é a primeira aula. O que vocês acharam?